Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Somos gratos a Deus por Ele estar permitindo nos encontrarmos mais uma vez e estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. É a última semana do mês de janeiro, já estamos indo para o segundo mês do ano, para fevereiro, e agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, a oportunidade de estarmos juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Jorge Ribeiro, que é de Meaípe, Guarapari, Espírito Santo, e também a esposa Cláudia de Carvalho Braga Ribeiro. Que Deus os abençoe. Um alô especial para Naíris Grinivaldo, em Córrego Morobá, São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Antônio Albuquerque, de Iracemápolis, em São Paulo. Berê Oliveira, ela pede que oremos em favor de exames que ela está fazendo. Marta Batista Ataulo, de Itariri, São Paulo. Daniel Júnior, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Revelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, pedindo orações pela família. Nós agradecemos a vocês, mandaremos sempre um alô e estaremos orando. Bondoso Deus e Pai, uma vez mais, estamos em Tua presença e te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia que estás nos concedendo, por uma nova semana que estamos iniciando e juntos estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua vontade, que permaneçam firmes, confiantes no Teu poder. Abençoes o Jorge Ribeiro e a esposa Cláudia de Carvalho e todos os demais familiares, Naíris Grinivaldo e família, Antônio Albuquerque e família, Berê Oliveira, os exames que ela está fazendo, que tudo possa estar bem, Marta Batista Taulo e família, Daniel Júnior e família, Rivelino Silva e família, enfim, Pai, todos que nos escrevem pedindo orações, que Tu os abençoes, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade à nossa série que fala sobre o amor e a justiça de Deus. Essa semana, o estudo que nós vamos fazer, nós iremos falar sobre a ira do amor divino. E muitas pessoas às vezes não compreendem como que um Deus de amor, ele possa se irar. Isso às vezes parece contraditório. Deus, ele não é contraditório. Para quem pensa assim, isso é uma noção equivocada. Porque quando Deus manifesta a sua ira, é uma manifestação direta do amor dele para com as pessoas que ele ama, para o ser humano. Então algumas pessoas chegam a dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, é um Deus severo, e enquanto que no Novo Testamento nós encontramos um Deus de amor, um Deus severo, suave, que ama as pessoas, mas o Deus é o mesmo, do Antigo e do Novo Testamento. Não há diferença entre um relacionamento de Deus com o seu povo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Deus é o mesmo. E é tanto que nós temos falado aqui para vocês no estudo que Jesus ele veio aqui a este mundo para demonstrar quem é Deus, o amor que ele tem, que ele sempre teve. E então quando nós falamos que Deus ele se irou contra o seu povo, é uma ira do amor divino, é uma ira contra o mal que o povo estava cometendo. Por quê? Porque o povo do Antigo Testamento tinha tantos motivos e tantas evidências do amor de Deus, o cuidado de Deus para com eles, como eles foram tirados lá do Egito, como que Deus os guiou no deserto, como que Deus fez com que eles entrassem na terra prometida, e o povo se rebelava, se afastava de Deus. Então, quando nós vamos aqui estudar na Bíblia sobre este amor de Deus, a ira do amor divino, nós encontramos o Salmo 78. No Salmo 78 é um salmo de Asaf. Este salmo é um salmo grande, tá? Para nós lermos aqui vai tomar muito tempo, mas você pode ler este Salmo 78 aí na sua Bíblia e você vai ver aqui o amor e a justiça de Deus estão interligados. Deus, ele se irava contra o mal que as pessoas cometiam e não contra o povo. Deus sempre continuou amando o seu povo. Então Deus ele ama a justiça e Deus odeia o mal. O pecado e o mal despertam ira
é uma emoção expressa em favor dos injustiçados, mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa. Deus ele odeia o mal porque o mal causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas, pelas próprias criaturas. Então Deus é repetidamente provocado à ira pelo que os estudiosos chamam de ciclo de rebelião. Por exemplo, o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis como o sacrifício de crianças e outras abominações aos olhos do Senhor. Também, Deus ele se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. Deus respeita as nossas decisões, as nossas escolhas. Deus, ele não exige que nós o amemos e o obedeçamos. Isso tem que ser feito por amor, por livre escolha nossa. Amar e obedecer a Deus. E o povo de Israel, ele era oprimido por nações estrangeiras. Então, o povo clama a Deus por libertação e em sua graça Deus concede libertação ao povo. E aí o povo volta a se rebelar contra Deus, às vezes errando de uma forma ainda mais gritante. E diante desse ciclo de maldade e de infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém a sua fidelidade sem fim, a longanimidade inabalável, graça extraordinária, profunda compaixão. Deus continua demonstrando isso por nós, seres humanos fracos e pecadores, rebeldes que somos. E então aqui no Salmo 78, o salmista, foi Asaf quem escreveu, como eu disse, aqui ele começa dizendo: ó meu povo, ouça minhas instruções. Isso aqui é Deus falando para o povo através de Asaf. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os efeitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, o conhecesse. E eles, por sua vez, ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas, durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Vejam, o salmo ele continua, tá? Como eu disse a vocês, é um salmo grande, mas leia esse salmo, Salmo 78. E aqui, Asaf vai falar de como Deus fez sair água da rocha, como que Deus enviou comida para eles, inclusive codornizes. Eles queriam comer carne e Deus mandou codornizes e eles comeram tanto que chegou até a sair pelos narizes, diz aqui a palavra de Deus. Então Deus ele é misericordioso. A ira de Deus é sobre o mal, não é sobre as pessoas. E o salmista Asaf, então ele relembra aqui os sinais que foram feitos lá no Egito, quando Moisés foi libertar o povo, rios se transformando em sangue, aquele enxame de mosca, e também lagartas nas plantações, gafanhotos e granizo. Então tudo isso está relatado aqui no Salmo 78. E diz aqui no versos 49, lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade, e enviou contra eles muitos anjos destruidores. Então tudo isso Deus fez pelo seu povo para libertá-los. E aí o povo se rebelava contra Deus quando estavam no deserto, caminhando para a terra prometida. E eles se insurgiam contra Moisés, reclamavam, antes tivéssemos ficado lá no Egito. Mas
Deus é compassivo, Deus ele é misericordioso, Deus ele é tardio em ira, Deus não tem prazer que nós, seres humanos, morramos em nosso pecado, Ele quer que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Aqui no Salmo 78, no verso 38, diz assim: contudo, Ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez a por vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Então Deus, Ele tem compaixão do seu povo. Deus não destruiu o seu povo por causa da maldade deles, mas Deus ele continha a sua ira e fazia com que o povo continuasse sendo guiado pelo deserto para poder chegar à terra prometida. Embora o povo de Deus tenha abandonado a Deus e traído a Deus repetidas vezes ao longo dos séculos, Deus ele continuou pacientemente a conceder compaixão além de todas as expectativas razoáveis. E aí ele demonstra assim a profundidade insondável de sua compaixão longânima e de seu amor misericordioso. Então, aqui no Salmo 78, eu volto a repetir para vocês. Ele, por ser misericordioso, ele perdoa a iniquidade e não destrói. E muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Eu pergunto, alguma vez você já ficou indignado com algo que alguém fez contra você, algum mal que foi feito contra você, ou mesmo feito a outras pessoas, e já ficou indignado? Por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo aí no Brasil, com essa justiça que está favorecendo somente as pessoas que andam errado, isso indigna você? Deixa você indignado? Claro que nos indigna, não é mesmo? Agora, essa emoção de indignação nos ajuda a entender a ira de Deus diante do mal? Claro que nos ajuda a entender, não é? Nós ficamos indignados com a injustiça que está havendo, com os perversos, com as pessoas más sendo consideradas as corretas e as pessoas de bem são consideradas as pessoas erradas. Isso nos indigna. E assim também ficava Deus indignado com a injustiça, com o mal que as pessoas praticavam, mas Deus, através da sua misericórdia, Ele perdoava a iniquidade. Que nós possamos reconhecer que Deus, Ele é misericordioso e que Ele não se ira contra nós. Ele se ira contra o mal que nós praticamos e quem nos leva a cometer o mal é Satanás que nos tenta e apresenta como se fosse uma coisa boa essa tentação e às vezes nós caímos. Mas Deus ele quer nos perdoar, Deus ele quer nos salvar. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.